Plano Real foi um dos mais inovadores da economia mundial, responsável por derrubar a inflação e estabilizar a economia do Brasil. A chegada da nova moeda mudou para sempre a vida dos brasileiros. As fotos revelam como o movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais foi importante na consolidação do plano. Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, participou de eventos com Lúcia Pacífico, presidente da entidade. Ela liderou pesquisas de preço, mobilizou autoridades e consumidores para que os brasileiros tivessem poder de compra. O legado de Dona Lúcia se mantém com a força de Solange. Estão juntos na mesma mesa, né? E a cartilha que foi lançada pelo governo, ela mostrava a cartilha e distribuía. Ela está em mãos lá, ó. Entendeu? Então foi uma coisa muito forte e, enfim, a gente tem um orgulho muito grande de saber que o movimento inspirou, até hoje tem muitos que ainda continuam, né? O movimento passa por crises, né? Começou muito pequenininho, cresceu muito, hoje ele está numa situação mediana, porque a gente também, quando cresce muito, você precisa de muito fomento. E fomento nem sempre a gente consegue. O plano conseguiu avançar após 6 tentativas frustradas em pacotes econômicos que não deram certo. Um deles, inclusive, causa traumas até hoje, com o confisco da poupança dos brasileiros. O Plano Real foi baseado em um tripé macroeconômico. O câmbio flutuante, que funciona até hoje, superávit primário, ou seja, o governo gastar menos do que arrecada, e também a meta da inflação. Este foi um esforço primário dos economistas para que os empresários tivessem uma referência de preços. Hoje as maquininhas estão menos operantes. Há 3 décadas era um sintoma cruel de uma inflação de 2.500% ao ano. O plano econômico foi publicado no final de 93 e levou tempo até se consolidar. No início de 94, a inflação estava em 40% ao mês. O truque dos economistas foi criar em fevereiro uma espécie de dólar virtual, a unidade real de valor. A escalada dos preços continuava a minar o cruzeiro, mas não atingia a moeda transitória. Em julho, a URV passou a se chamar real. O Brasil tinha, enfim, uma referência diante de tanto desequilíbrio nos preços. Ontem aquela URV era um valor, hoje ele era outro, mas todos também sabiam que ela mudou. Perfeito. Entende? Então, é como se você olhar para um semáforo. Se você tiver 10 semáforos abrindo abrindo um depois do outro, em um momento diferente, você tem uma confusão que hora que você arranca e que hora que você freia. Mas o governo falou, eu quero dar um semáforo só, de amarelo, verde, laranja, para os comerciantes, os empresários olharem para esse semáforo. O semáforo vai acender todo dia, o verde. Esse acendimento do semáforo é o valor da URV. Todos vão olhar para ele ao mesmo tempo e todos vão caminhar com os preços juntos. Foi essa a ideia do Gustavo Franco, do Pessari e do André Lara Rezende. Quem viveu naquela época ainda teme o dragão do aumento nos preços. Manter a inflação na meta, gastar menos e controlar os juros são desafios presentes e necessários. Só assim a maquininha seguirá mansa e defasada. Está só trocando, a maquininha sempre, meia hora, está só trocando preços, está realmente muito alto. Poder de compra. Nossa Senhora, e o salário de pobre aposentado é difícil. Nossa, só Deus. E fique agora com o quadro de saúde mental com Lucas Napoli. Todos nós precisamos de uma máscara para viver. A vida em sociedade seria absolutamente inviável se nós nos apresentássemos uns aos outros de forma 100% natural. Por isso, desde muito cedo, aprendemos a esconder certos aspectos do nosso ser espontâneo. Esconder. Esta é uma das principais funções de uma máscara. Quando estamos com ela, evitamos que as pessoas vejam aquilo que não queremos ou não podemos mostrar. Mas a máscara também serve como meio de proteção, tanto para nós mesmos quanto para os outros. De fato,
Muito precocemente, nós percebemos que existem em nós determinadas inclinações que precisam ser contidas, porque podem nos colocar em risco. Quando temos a sorte de crescer em um ambiente estável, pacífico, confiável e seguro, a máscara que construímos para viver é meramente instrumental. Ela é vivenciada como uma simples ferramenta de ocultação necessária e proteção cautelosa. Por outro lado, quando temos o azar de passar a infância num ambiente conturbado, violento, negligente ou inseguro, passamos a nos confundir com a máscara. Afinal, ela acaba se tornando um meio de sobrevivência e não apenas um recurso necessário para a relação com os outros. Uma criança que vive num lar marcado por violência, por exemplo, se vê obrigada a trocar o seu modo espontâneo de ser pela máscara, a fim de se proteger. Ou seja, ela recorre à máscara não pela necessidade natural imposta pela relação com outras pessoas. Ela recorre à máscara por medo. Medo dos adultos à sua volta, mas também medo de si mesma. Afinal, quando o ambiente não é seguro e confiável, passamos a olhar para os nossos impulsos naturais como essencialmente perigosos. Infelizmente, esse medo que leva uma pessoa a usar a máscara para sobreviver não desaparece com facilidade. Por isso, mesmo saindo do contexto hostil em que foi criado, o sujeito pode não conseguir abandonar a máscara como refúgio e passar a usá-la apenas como ferramenta. O medo infantil dos ataques do ambiente leva a pessoa a viver o tempo todo no modo máscara, renunciando totalmente aos seus desejos e inclinações espontâneos. Esse é o seu caso? Que lugar a máscara ocupa na sua vida? Mera ferramenta de adaptação ou recurso indispensável para a sobrevivência? E o Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até mais.